Boa noite, querido irmão, querida irmã. Neste momento sagrado do anoitecer, quando o mundo silencia e as estrelas começam a brilhar no céu, você é convidado a pausar por alguns instantes e abrir o coração para uma promessa divina que atravessa os séculos. Talvez você esteja cansado, carregando o peso das preocupações deste dia, sentindo que suas orações não foram ouvidas ou que está sozinho em suas lutas. Talvez você esteja cansado, carregando o peso das preocupações deste dia, sentindo que suas orações não foram ouvidas ou que está sozinho em suas lutas. Mas saiba que Deus tem uma palavra especial para você esta noite, uma promessa registrada em Jeremias capítulo 33, versículo 3, onde ele diz: Clama a mim, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Esta não é apenas uma promessa antiga, mas um convite pessoal para que você, neste exato momento, fique até o final desta oração da noite, pois Deus preparou palavras de consolo, direção e renovação, especialmente para o seu coração cansado. Nos comentários escreva Amém se você crê que Deus está pronto para falar com você esta noite e revelar respostas que transformarão sua vida. Que este momento seja um abraço do céu, trazendo paz ao seu espírito e descanso à sua alma antes de você se entregar ao sono reparador. Senhor nosso Deus, neste momento sagrado em que o dia se despede e a noite nos envolve com seu manto de quietude, nós nos aproximamos de Ti com corações abertos e espíritos sedentos de Tua presença. Reconhecemos que ao longo deste dia caminhamos por vales e montanhas. Enfrentamos desafios que testaram nossa fé e experimentamos momentos que nos fizeram questionar se estávamos realmente sendo ouvidos. Mas agora, ao terminar o dia com Deus, recordamos a promessa registrada em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, onde Tu nos convidas a clamar, garantindo que responderás e revelarás coisas grandes e ocultas que ainda não conhecemos. Pai Celestial, nós clamamos a Ti nesta noite, não com palavras perfeitas ou elaboradas, mas com a sinceridade de quem reconhece sua necessidade de Tua direção, Tua sabedoria e Teu amor incondicional. Senhor, quantas vezes ao longo deste dia nós tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, esquecendo que Tu estás sempre disponível para nos ouvir e responder. Quantas decisões tomamos sem antes buscar Tua orientação? E quantas preocupações carregamos sem entregar nas Tuas mãos poderosas? Esta noite, reconhecemos nossa dependência total de Ti e nos apresentamos diante do Teu trono de graça com humildade e expectativa. Tu és o Deus que não apenas ouve, mas que responde de maneiras que superam nossa compreensão humana. Tu és o Deus que conhece cada detalhe de nossa jornada, cada lágrima que derramamos em segredo, cada sonho que guardamos no coração e cada medo que nos paralisa quando a escuridão parece maior que a luz. Nesta oração vespertina, declaramos nossa confiança em Tua fidelidade e em Tuas promessas que jamais falham. Pai amado, nós clamamos a Ti como Tu nos ordenaste, sabendo que este ato de clamar não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que sem Ti nada podemos fazer, que sem Tua orientação caminharíamos perdidos em labirintos de incertezas. Clamamos por respostas para as perguntas que têm tirado nosso sono, por direção para os caminhos que se apresentam à nossa frente sem placas indicativas. Clamamos por cura para as feridas emocionais que carregamos há tanto tempo, por restauração para relacionamentos que parecem irreparavelmente quebrados. Clamamos por provisão para as necessidades materiais que nos afligem, por sabedoria para tomar decisões importantes que afetarão nosso futuro. Senhor, Tu prometeste anunciar coisas grandes e ocultas, e nós aguardamos com expectativa as revelações que tens preparadas para nós. Deus de toda revelação, quantas coisas grandes e ocultas existem em Teu coração que desejam ser compartilhadas conosco, mas que não conseguimos perceber por causa do barulho do mundo e da correria da vida. Nesta noite de quietude, abrimos nossos ouvidos espirituais para escutar Tua voz suave e delicada,
que muitas vezes é abafada pelo tumulto do dia. Revela-nos os mistérios de tua vontade para a nossa vida, os propósitos que estabeleceste antes mesmo de nascermos, os talentos e dons que colocaste em nós e que ainda não descobrimos ou desenvolvemos plenamente. Mostra-nos as oportunidades que estão ao nosso redor, mas que não conseguimos enxergar por estarmos focados apenas em nossos problemas. Anuncia-nos estratégias celestiais para vencer os desafios que enfrentamos, soluções criativas para situações que parecem sem saída, e caminhos alternativos quando todas as portas aparentemente se fecharam. Senhor Jesus, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, ilumina nossa mente nesta noite para que possamos compreender verdades espirituais que transformarão nossa maneira de viver e de ver o mundo. Revela-nos quem realmente somos em Ti, não conforme a visão limitada que temos de nós mesmos ou conforme os rótulos que outros colocaram sobre nós, mas conforme Tua perspectiva eterna que nos vê como filhos amados, herdeiros do reino, vencedores por meio de Cristo. Anuncia-nos promessas específicas de Tua palavra que se aplicam exatamente à nossa situação atual, versículos que serão bálsamo para nossa alma ferida e luz para nossos passos incertos. Queremos ouvir Tua voz esta noite, não apenas com os ouvidos físicos, mas com o coração sensível e receptivo à Tua comunicação que pode vir através de Tua palavra, de uma paz inexplicável, de uma certeza interior ou de portas que se abrem de forma sobrenatural. Pai Celestial, perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos de Tua disposição em nos responder, quando pensamos que nossas orações não ultrapassavam o teto do quarto. Perdoa-nos por acreditar na mentira de que estamos sozinhos, de que nossos problemas são pequenos demais ou grandes demais para chamar Tua atenção. A promessa de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, não tem data de validade, não é exclusiva para alguns privilegiados, mas é um convite aberto para todos os que clamam com sinceridade. Nós clamamos esta noite, Senhor, e pela fé declaramos que Tu estás respondendo, que Tua resposta já está a caminho, que Tua revelação já está sendo preparada para o momento perfeito. Ensina-nos a esperar com paciência, mas também com expectativa ativa, atentos aos sinais de Tua comunicação conosco. Deus Todo-Poderoso, revela-nos coisas ocultas sobre o futuro que nos aguarda, não para alimentar curiosidade vã, mas para nos preparar e nos encorajar a continuar caminhando mesmo quando o presente parece desafiador. Mostra-nos que os planos que tens para nós são de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro promissor, como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Anuncia-nos as bênçãos que estão reservadas para aqueles que Te amam e confiam em Teus caminhos, mesmo quando esses caminhos parecem misteriosos ou diferentes do que havíamos planejado. Revela-nos também as armadilhas que o inimigo tem preparado para nos desviar do caminho, para que possamos estar alertas e protegidos pela armadura espiritual que Tu nos forneces. Queremos conhecer não apenas o que fazer, mas também o que evitar, não apenas onde ir, mas também de onde nos afastar. Senhor, nesta oração antes de dormir, entregamos a Ti todas as situações que nos causaram ansiedade hoje, todas as conversas difíceis que tivemos, todas as decisões que precisamos tomar amanhã. Clamamos por sabedoria sobrenatural, aquela que vem do alto e que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, como descrita em Tiago capítulo 3, versículo 17. Anuncia-nos palavras que devemos falar, e silêncios que devemos guardar, atitudes que devemos tomar e paciências que devemos exercer. Revela-nos como agir em relacionamentos complicados, como responder a ofensas sem revidar, como amar mesmo quando não somos amados, como perdoar mesmo quando a mágoa ainda dói. Tu és o Deus de toda sabedoria e conhecimento, e nós dependemos completamente de Tua orientação para navegarmos nas águas turbulentas da vida. Pai amado, revela-nos também coisas ocultas sobre Teu caráter e Tua natureza que ainda não compreendemos plenamente. Queremos conhecer-Te mais profundamente
experimentar dimensões de teu amor que ainda não exploramos, entender facetas de tua graça que ainda não recebemos. Anuncia-nos verdades sobre quem tu és, que destruirão conceitos errados que formamos sobre ti, que quebrarão barreiras de medo ou distância que construímos em nosso relacionamento contigo. Queremos ver-te não apenas como o Deus distante e poderoso, mas como o Pai amoroso, que se importa com cada detalhe de nossa vida, que conta os cabelos de nossa cabeça e recolhe cada lágrima que derramamos. Revela-te a nós, nesta noite, de uma maneira tão real e tangível que acordemos amanhã transformados por este encontro íntimo contigo. Senhor Jesus, tu que prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, confirma tua presença nesta noite através de uma paz que excede todo o entendimento. Que esta paz seja o primeiro sinal de tua resposta ao nosso clamor, a evidência de que tu estás aqui ouvindo, respondendo e revelando. Anuncia-nos através desta paz que não estamos sozinhos, que nunca estivemos e nunca estaremos, que mesmo quando todos nos abandonarem, tu permanecerás fiel. Revela-nos que tua presença não depende de nossos sentimentos ou de circunstâncias favoráveis, mas é uma realidade constante, garantida por tua promessa inabalável. Queremos descansar esta noite na certeza de que o Deus do universo está ao nosso lado, guardando nosso sono e preparando o caminho para o amanhã. Deus de toda revelação, clamamos por discernimento espiritual para reconhecer tua voz em meio a tantas outras vozes que competem por nossa atenção. Ensina-nos a diferenciar entre tua orientação e nossos próprios desejos, entre tua vontade e as pressões do mundo ao nosso redor. Anuncia-nos através de tua palavra, através de circunstâncias que orquestras providencialmente, através de conselhos sábios de irmãos na fé, através daquela certeza interior que só o Espírito Santo pode dar. Revela-nos quando devemos agir rapidamente e quando devemos esperar pacientemente, quando devemos falar corajosamente e quando devemos silenciar sabiamente. Queremos ser guiados por ti em cada passo, em cada decisão, em cada relacionamento, em cada investimento de nosso tempo, talentos e recursos. Tu conheces o fim desde o princípio e podes nos guiar pelo melhor caminho. Pai Celestial, ao terminarmos este dia em tua presença, clamamos também em favor daqueles que amamos e que estão passando por momentos difíceis. Revela a eles também tuas promessas, anuncia-lhes tua fidelidade, mostra-lhes que não estão sozinhos em suas lutas. Que tua resposta ao nosso clamor se estenda como ondas de bênção sobre nossas famílias, amigos, comunidade e até mesmo sobre pessoas que ainda não conhecemos, mas que cruzarão nosso caminho. Queremos ser instrumentos de tuas revelações para outros, canais através dos quais tu anuncias coisas grandes e ocultas para corações sedentos. Usa-nos, Senhor, para compartilhar as verdades que tens nos revelado, para encorajar os desanimados com as promessas que tens nos dado, para iluminar os perdidos com a luz que tens acendido em nossa vida. Senhor, nesta oração vespertina, declaramos nossa fé em tua promessa de responder quando clamamos. Não sabemos exatamente como ou quando virá a tua resposta, mas confiamos que ela virá no tempo perfeito e da maneira mais adequada para nosso bem e tua glória. Anuncia-nos esta noite, através de sonhos ou de uma certeza ao acordarmos, através de uma paz inexplicável ou de uma oportunidade inesperada, que tu ouviste nosso clamor e estás agindo em nosso favor. Revela-nos que teus planos são maiores que nossos pedidos, que tuas bênçãos excedem nossas expectativas, que teu amor supera nossa capacidade de compreensão. Descansamos agora em tuas promessas infalíveis, sabendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai de misericórdia, enquanto a noite avança e o silêncio se aprofunda ao nosso redor, continuamos nesta comunhão íntima contigo, sabendo que tu não te cansas de nos ouvir, nem te irritas com nossas repetidas súplicas. Tu és o Deus que se deleita em revelar seus mistérios aos que o buscam de todo o coração.
que abre tesouros escondidos para aqueles que persistem em bater à porta. Nesta oração da noite, reconhecemos que muitas vezes limitamos tua capacidade de nos surpreender porque pedimos coisas pequenas demais ou porque duvidamos de tua generosidade. Mas tu prometeste anunciar coisas grandes e ocultas, não coisas medianas e óbvias, não respostas previsíveis e comuns, mas revelações que farão nossos olhos se arregalarem de admiração e nossos corações transbordarem de gratidão. Amplia nossa visão, Senhor, para que possamos pedir e esperar coisas dignas de teu poder ilimitado e de tua bondade infinita. Deus Todo-Poderoso, revela-nos nesta noite o propósito específico que tens para a nossa vida, aquela razão única pela qual fomos criados e colocados neste exato momento da história, neste lugar particular, com estas pessoas ao nosso redor. Anuncia-nos a missão que preparaste para nós desde antes da fundação do mundo, a contribuição especial que devemos dar para teu reino e para a humanidade. Mostra-nos que não somos acidentes ou coincidências, mas criações intencionais com um design divino e um destino glorioso. Revela-nos os talentos que colocaste em nós e que ainda não desenvolvemos completamente, as paixões que plantaste em nosso coração e que são pistas de teu chamado, as experiências que permitiste em nossa vida e que nos prepararam exatamente para o que vem a seguir. Queremos viver com propósito, não apenas existir sem direção. Queremos fazer diferença, não apenas ocupar espaço. Queremos cumprir nosso destino, não apenas sobreviver até o fim. Senhor Jesus, tu que és a luz do mundo, ilumina os cantos escuros de nossa alma, onde guardamos medos secretos, vergonhas antigas e feridas não cicatrizadas. Revela a verdade libertadora, que destruirá as mentiras que temos acreditado sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre ti. Anuncia-nos que somos perdoados completamente, não parcialmente, que somos aceitos incondicionalmente, não com base em nosso desempenho, que somos amados eternamente, não apenas enquanto formos úteis ou agradáveis. Mostra-nos que nosso valor não é determinado por nossas conquistas ou fracassos, por aprovação alheia ou rejeição social, mas pelo simples fato de sermos teus filhos, criados à tua imagem e redimidos pelo sangue precioso de Cristo. Que esta revelação nos liberte de prisões emocionais onde temos vivido por anos, de padrões destrutivos que temos repetido por gerações, de limitações auto-infligidas que nos impedem de voar nas alturas para as quais fomos criados. Pai Celestial, revela-nos também as áreas de nossa vida onde temos resistido à tua vontade, onde temos segurado o controle com mãos fechadas, ao invés de abrir as palmas em entrega total. Anuncia-nos com clareza os ídolos sutis que temos colocado antes de ti, as prioridades distorcidas que temos mantido, os compromissos que temos feito com o mundo e que são incompatíveis com nosso compromisso contigo. Mostra-nos onde temos sido mornos quando deveríamos ser fervorosos, onde temos sido silenciosos quando deveríamos proclamar, onde temos sido complacentes quando deveríamos resistir. Queremos ver a verdade completa sobre nossa condição espiritual, não para nos condenarmos, mas para nos arrependermos e sermos transformados. Tu és o Deus que revela para restaurar, que expõe para curar, que confronta para abraçar. Confiamos em teu amor, que busca sempre nosso melhor, mesmo quando tua correção dói temporariamente. Deus de toda sabedoria, anuncia-nos estratégias celestiais para os desafios financeiros que enfrentamos, para as crises de relacionamento que nos afligem, para as doenças que ameaçam nosso bem-estar, para as tentações que atacam nossa integridade. Revela-nos soluções criativas que nunca consideramos, recursos que estão disponíveis, mas que desconhecemos, aliados que tu colocaste em nosso caminho, mas que não reconhecemos. Mostra-nos que teus recursos são ilimitados, que tua criatividade é infinita, que tuas possibilidades excedem nossas imaginações mais ousadas. Tu és o Deus que faz caminhos no deserto e rios no lugar seco, que multiplica pães e peixes, que transforma água em vinho, que ressuscita mortos e cura incuráveis.
Nada é impossível para ti, e queremos viver na dimensão do sobrenatural, onde milagres são normais e provisões divinas são cotidianas. Senhor, nesta oração antes de dormir, clamamos por revelação sobre relacionamentos que precisam ser restaurados, palavras que precisam ser ditas, perdões que precisam ser concedidos e recebidos. Anuncia-nos como dar o primeiro passo em direção à reconciliação, como construir pontes onde existem abismos, como plantar sementes de paz onde há campos de conflito. Revela-nos os motivos ocultos por trás das ações das pessoas que nos feriram, para que possamos ter compaixão ao invés de amargura, compreensão ao invés de julgamento. Mostra-nos também nossos próprios pontos cegos, as maneiras como contribuímos para os problemas, as palavras e atitudes que magoaram outros mesmo sem intenção. Queremos ser agentes de reconciliação, construtores de pontes, semeadores de paz em um mundo cheio de divisão, conflito e hostilidade. Pai amado, revela-nos tua perspectiva eterna sobre as situações temporais que tanto nos preocupam neste momento. Anuncia-nos que o que parece gigantesco hoje será pequeno amanhã, que o que parece impossível agora será testemunho de tua fidelidade depois. Mostra-nos que estamos em um processo, não em um ponto final, que esta é apenas uma página da história que estás escrevendo em nossa vida, não o último capítulo. Revela-nos que as dificuldades atuais estão produzindo em nós um peso eterno de glória muito maior, que as lágrimas de hoje são sementes de alegria para amanhã, que a noite pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Queremos ver com teus olhos, avaliar com tua perspectiva, julgar com tua sabedoria. Liberta-nos da miopia espiritual que só enxerga o imediato e nos dá visão panorâmica que contempla o eterno. Deus Todo-Poderoso, anuncia-nos verdades sobre teu reino que revolucionarão nossa maneira de viver, princípios celestiais que contradizem a sabedoria deste mundo, valores eternos que desafiam as prioridades temporais da sociedade ao nosso redor. Revela-nos que no teu reino os últimos são primeiros, os humildes são exaltados, os que servem são maiores, os que perdem a vida por tua causa a encontram. Mostra-nos que tua economia funciona de maneira oposta à economia humana, onde dar é mais bem-aventurado que receber, onde semear com lágrimas resulta em colheita com júbilo, onde morrer para si mesmo produz vida abundante. Queremos viver como cidadãos do céu enquanto ainda caminhamos na terra, representantes do teu reino em território inimigo, embaixadores de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente conhecer o Rei. Senhor Jesus, revela-nos nesta noite as batalhas espirituais que estão sendo travadas nos bastidores de nossa vida, as manobras do inimigo que precisamos discernir, as armadilhas que devemos evitar, as fortalezas que precisam ser derrubadas. Anuncia-nos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Mostra-nos que nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Queremos ser guerreiros espirituais eficazes, não vítimas passivas, vencedores por meio de Cristo, não derrotados pelas circunstâncias. Reveste-nos com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer firmes depois de termos vencido tudo. Pai Celestial, anuncia-nos promessas específicas de Tua Palavra que se aplicam exatamente à nossa situação atual. Versículos que serão âncora para nossa alma em meio às tempestades, luz para nossos pés em caminhos escuros, alimento para nosso espírito faminto. Revela-nos que Tua Palavra é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, penetrando até a divisão de alma e espírito, discernindo pensamentos e intenções do coração. Mostra-nos que cada promessa em Tua Palavra é sim e amém em Cristo Jesus, que nenhuma palavra Tua cairá por terra, que o céu e a terra passarão, mas Tuas palavras permanecerão para sempre.
Queremos construir nossa vida sobre a rocha sólida de tua palavra, não sobre a areia movediça de opiniões humanas, filosofias passageiras ou sentimentos instáveis. Escreve tua lei em nosso coração para que meditemos nela dia e noite. Senhor, revela-nos o timing divino para as coisas que desejamos e pelas quais temos orado há tanto tempo. Anuncia-nos se é tempo de agir ou tempo de esperar, tempo de falar ou tempo de calar, tempo de plantar ou tempo de colher. Mostra-nos que tu fazes todas as coisas belas em seu tempo, que há um propósito debaixo do céu para cada coisa, um tempo determinado para todo propósito. Revela-nos que teus atrasos não são negações, que tua demora tem propósitos que não compreendemos completamente, que tua preparação nos bastidores é essencial antes da manifestação pública. Queremos aprender a esperar em ti com paciência ativa, confiando que o que prometeste certamente se cumprirá, que o que começaste certamente completarás, que o que semeamos em lágrimas certamente colheremos em alegria. Ensina-nos a descansar em teu controle soberano sobre o tempo e as circunstâncias de nossa vida. Deus de toda graça, anuncia-nos a profundidade de teu amor por nós, um amor que excede todo conhecimento, que é mais alto que os céus, mais profundo que os abismos, mais largo que o universo. Revela-nos que nada pode nos separar deste amor, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Mostra-nos que este amor não é baseado em nosso merecimento, mas em tua natureza. Não é condicional, mas eterno. Não é superficial, mas profundo como o oceano. Queremos ser enraizados e fundamentados neste amor, para que possamos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Que a revelação deste amor transforme completamente nossa identidade, nossa segurança e nossa maneira de nos relacionar com os outros. Pai amado, ao continuarmos nesta oração vespertina, clamamos por revelação fresca de tua glória, que transformará nossa vida de glória em glória. Anuncia-nos que fomos criados para refletir tua imagem, para manifestar tua presença, para demonstrar teu caráter em um mundo que precisa desesperadamente ver quem tu és. Revela-nos que nossa vida não é sobre nós mesmos, mas sobre ti. Não é para nossa glória, mas para tua glória. Não é para nossa agenda, mas para teu propósito eterno. Mostra-nos como viver de maneira que outros vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus, como ser sal que dá sabor e luz que dissipa trevas, como ser cartas vivas conhecidas e lidas por todos. Queremos que nossa vida seja um testemunho eloquente de teu poder transformador, uma demonstração prática de tua graça redentora, um reflexo autêntico de teu amor incondicional. Senhor nosso Deus, enquanto a noite se aprofunda e nos aproximamos do momento de descanso físico, nossa comunhão espiritual contigo se intensifica, como se o silêncio do mundo exterior criasse espaço para ouvir melhor tua voz interior. Tu prometeste em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que responderias quando clamássemos, e nós permanecemos aqui, em tua presença, com corações abertos e espíritos receptivos, aguardando tuas revelações. Anuncia-nos nesta oração da noite verdades que precisamos carregar conosco para o amanhã, sabedoria que nos guiará através dos desafios que virão, promessas que sustentarão nossa fé quando as circunstâncias tentarem nos fazer duvidar. Revela-nos que tu és o mesmo Deus que falou com Abraão, que guiou Moisés, que fortaleceu Josué, que capacitou os profetas, que ressuscitou Jesus, que transformou os apóstolos. Tu continuas falando hoje com aqueles que têm ouvidos para ouvir e corações dispostos a obedecer. Pai Celestial, revela-nos nesta noite como aplicar praticamente em nossa vida diária as verdades espirituais que conhecemos teoricamente. Anuncia-nos como transformar conhecimento bíblico em ação concreta, como traduzir fé em obras que demonstrem nossa confiança em Ti.
Mostra-nos que fé sem obras é morta, que não basta apenas ouvir tua palavra, mas é necessário praticá-la, que não somos apenas ouvintes que se enganam a si mesmos, mas fazedores que serão bem-aventurados em suas ações. Revela-nos as oportunidades que teremos amanhã para demonstrar amor, para exercitar paciência, para praticar bondade, para mostrar autocontrole. Queremos viver de maneira coerente com o que professamos. Queremos que nossa fé seja visível em nossas atitudes. Queremos que nosso testemunho seja autêntico e não hipócrita. Capacita-nos pelo Teu Espírito Santo a viver uma vida que honre Teu nome e atraia outros para Ti. Deus Todo-Poderoso, anuncia-nos revelações sobre dons espirituais que colocaste em nós e que ainda não identificamos ou desenvolvemos adequadamente. Revela-nos se temos o dom de ensino que pode edificar outros na fé, se temos o dom de exortação que pode encorajar os desanimados, se temos o dom de misericórdia que pode consolar os aflitos, se temos o dom de administração que pode organizar o caos, se temos o dom de generosidade que pode suprir necessidades. Mostra-nos que cada membro do corpo de Cristo tem função importante, que não há dons superiores ou inferiores, mas todos são necessários para o funcionamento saudável da Igreja. Revela-nos onde devemos servir, como devemos contribuir, qual é nosso lugar específico no corpo de Cristo. Queremos usar nossos dons para a edificação comum, não para a exaltação pessoal, para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Senhor Jesus, revela-nos nesta oração antes de dormir as áreas de nossa vida onde precisamos de cura emocional profunda, onde carregamos traumas de infância, rejeições de adolescência, decepções de idade adulta. Anuncia-nos que Tu vieste para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Mostra-nos que Tu és o Deus que cura não apenas corpos, mas também almas, que restaura não apenas circunstâncias, mas também emoções, que renova não apenas situações externas, mas também paisagens internas. Revela-nos memórias que precisam ser curadas pelo Teu toque restaurador, padrões de pensamento que precisam ser renovados pela Tua verdade libertadora, crenças limitantes que precisam ser substituídas por Tuas promessas capacitadoras. Queremos ser completamente livres, não parcialmente cativos, inteiramente saudáveis, não perpetuamente feridos. Pai amado, anuncia-nos verdades sobre nossa identidade em Cristo, que destruirão as máscaras que temos usado para esconder nossa verdadeira face, as performances que temos encenado para ganhar aprovação alheia, as versões editadas de nós mesmos que temos apresentado ao mundo. Revela-nos que podemos ser autênticos contigo e com outros, que somos aceitos não por nossa perfeição, mas pela perfeição de Cristo em nós, que somos amados não por quem fingimos ser, mas por quem realmente somos. Mostra-nos que em Cristo somos novas criaturas, que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, que não precisamos mais viver aprisionados por erros do passado ou definidos por fracassos anteriores. Revela-nos que somos justificados pela fé, santificados pelo Espírito, glorificados em esperança. Queremos viver na liberdade gloriosa dos filhos de Deus, não na escravidão do medo e da insegurança. Senhor, revela-nos nesta noite como equilibrar vida espiritual e responsabilidades práticas, como manter comunhão íntima contigo, enquanto cumprimos obrigações diárias, como ser contemplativos e ativos simultaneamente. Anuncia-nos que não precisamos escolher entre Marta e Maria, mas podemos integrar serviço e adoração, trabalho e oração, atividade e quietude. Mostra-nos como estabelecer ritmos saudáveis que incluam tempos de produtividade e tempos de descanso, momentos de fala e momentos de escuta, períodos de ação e períodos de reflexão. Revela-nos que Tu não nos criaste para esgotamento perpétuo, mas para fecundidade sustentável, não para correria frenética, mas para passos firmes e constantes. Queremos aprender o segredo de Paulo, que disse poder fazer tudo naquele que o fortalecia,
que sabia ter abundância e passar necessidade, estar saciado e ter fome, ter fartura e sofrer escassez. Deus de toda a provisão anuncia-nos estratégias celestiais para administrar sabiamente os recursos que colocaste sob nossa administração, sejam financeiros, temporais, relacionais ou espirituais. Revela-nos como ser fiéis mordomos de tudo que nos confiaste, reconhecendo que nada é verdadeiramente nosso, mas tudo pertence a Ti e nos foi emprestado para uso responsável. Mostra-nos onde estamos sendo desperdiçadores quando deveríamos ser econômicos, onde estamos sendo avarentos quando deveríamos ser generosos, onde estamos sendo descuidados quando deveríamos ser prudentes. Revela-nos que seremos chamados a prestar contas de como usamos cada talento, cada oportunidade, cada relacionamento, cada recurso material. Mostra-nos onde estamos sendo desperdiçadores, quando deveríamos ser econômicos, onde estamos sendo avarentos quando deveríamos ser generosos, onde estamos sendo descuidados quando deveríamos ser prudentes. Revela-nos que seremos chamados a prestar contas de como usamos cada talento, cada oportunidade, cada relacionamento, cada recurso material. Queremos ouvir no final de nossa jornada as palavras: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Pai Celestial, revela-nos nesta oração vespertina como discernir entre oportunidades divinas e distrações demoníacas, entre portas que tu abres e portas que devemos deixar fechadas. Anuncia-nos que nem tudo que é bom é necessariamente de Deus, que nem toda oportunidade é uma ordem divina, que precisamos aprender a dizer não para coisas boas para poder dizer sim para coisas melhores. Mostra-nos que Jesus mesmo deixou multidões para orar em lugares solitários, que ele não atendeu todas as necessidades que via, mas apenas aquelas que o Pai lhe mostrou. Revela-nos tuas prioridades para a nossa vida, para que possamos investir nosso tempo e energia no que realmente importa do ponto de vista eterno, não apenas no que parece urgente do ponto de vista temporal. Senhor Jesus, anuncia-nos nesta noite revelações sobre como ser testemunhas eficazes de Teu Evangelho em um mundo cada vez mais secular, cético e hostil à fé cristã. Revela-nos que o testemunho mais poderoso não são apenas palavras eloquentes, mas vidas transformadas, não apenas argumentos lógicos, mas demonstrações práticas de Teu amor e poder. Mostra-nos que as pessoas ao nosso redor estão observando não apenas o que dizemos, mas principalmente como vivemos, como reagimos em crises, como tratamos os outros, como lidamos com fracassos e sucessos. Revela-nos oportunidades naturais para compartilhar nossa fé, momentos propícios para falar de Ti, relacionamentos onde podemos ser sal e luz. Queremos ser evangelistas no cotidiano, não apenas em eventos especiais, missionários onde vivemos, não apenas em lugares distantes, representantes de Cristo em cada interação, não apenas em contextos religiosos. Deus Todo-Poderoso, revela-nos como ser agentes de transformação em nossa comunidade, como fazer diferença prática no lugar onde Tu nos colocaste, como ser resposta para problemas sociais que vemos ao nosso redor. Anuncia-nos se devemos nos envolver em questões de justiça social, se devemos trabalhar com pobres e marginalizados, se devemos lutar contra injustiças sistêmicas, se devemos ser voz para os sem voz. Mostra-nos que fé genuína sempre resulta em compaixão prática, que amor verdadeiro sempre se manifesta em ações concretas, que seguir Jesus sempre nos levará às periferias onde estão os necessitados. Revela-nos que o Evangelho não é apenas sobre salvação de almas, mas também sobre transformação de sociedades, não apenas sobre vida após a morte, mas também sobre vida abundante aqui e agora, não apenas sobre céu futuro, mas também sobre reino presente. Pai amado, anuncia-nos nesta oração da noite como cultivar gratidão constante em meio a circunstâncias desafiadoras, como manter alegria genuína quando razões externas para a alegria parecem ausentes, como preservar esperança inabalável
quando evidências visíveis parecem desencorajadoras. Revela-nos que gratidão não é apenas reação a bênçãos recebidas, mas decisão de reconhecer bondade divina, independente de circunstâncias, que alegria não é emoção superficial, dependente de situações favoráveis, mas fruto do espírito que permanece mesmo em adversidade, que esperança não é otimismo ingênuo, mas confiança fundamentada em promessas divinas infalíveis. Mostra-nos como dar graças em todas as circunstâncias, não apenas nas agradáveis, como nos alegrar sempre no Senhor, não apenas quando tudo vai bem, como manter esperança viva mesmo quando a situação parece morta. Senhor, revela-nos como preparar a próxima geração para enfrentar desafios que virão, como transmitir fé autêntica para nossos filhos, como ser modelos dignos de imitação para os mais jovens. Anuncia-nos que a herança mais valiosa que podemos deixar não é dinheiro no banco, mas fé no coração. Não são propriedades materiais, mas valores espirituais. Não são conquistas temporais, mas legado eterno. Mostra-nos que precisamos ser intencionais em ensinar verdades bíblicas, que não podemos terceirizar completamente educação espiritual para a igreja ou escola, que nosso exemplo diário é o currículo mais poderoso. Revela-nos como ter conversas significativas sobre fé, como criar memórias espirituais em família, como estabelecer tradições que apontam para Ti. Queremos que nossos descendentes conheçam não apenas sobre Ti, mas que conheçam a Ti pessoalmente, que tenham não apenas religião herdada, mas relacionamento vivido. Deus de toda a graça, anuncia-nos nesta noite revelações finais que levaremos conosco para o descanso. Verdades que marcarão nossa alma e direcionarão nossos passos amanhã. Revela-nos que Tu estás no controle absoluto de todas as coisas, que nada escapa de Tua soberania, que nem mesmo um pardal cai sem Tua permissão, quanto mais nós que somos de muito mais valor. Mostra-nos que Teus planos são sempre para nosso bem, mesmo quando não conseguimos compreender Teus métodos, que Tuas promessas são sempre fiéis, mesmo quando circunstâncias parecem contradizê-las, que Teu amor é sempre constante, mesmo quando nossos sentimentos flutuam. Revela-nos que podemos descansar com segurança esta noite, porque o Deus que não dorme nem cochila está guardando nossa vida. Que podemos soltar o controle porque aquele que controla o universo está cuidando de nossos detalhes. Que podemos entregar nossas preocupações porque aquele que carregou a cruz pode certamente carregar nossos fardos. Pai Celestial, ao nos prepararmos para encerrar esta oração poderosa, declaramos que recebemos pela fé tudo o que clamamos, confiando que Tu já estás respondendo de maneiras que ainda não percebemos. Já estás revelando verdades que gradualmente compreenderemos. Já estás operando nos bastidores de maneiras que em breve se tornarão evidentes. Anuncia-nos em sonhos durante esta noite. Fala-nos através de Tua paz, que guardará nosso coração e mente em Cristo Jesus. Revela-te através de circunstâncias que orquestrarás amanhã. Mostra-nos que esta oração vespertina não é fim, mas início de um diálogo contínuo contigo. Que terminar o dia com Deus não significa encerrar comunicação, mas apenas mudar formato de comunhão. Queremos dormir conscientes de Tua presença, descansar seguros em Tua proteção, acordar renovados por Tua graça. Que nossa última consciência antes de dormir seja de Teu amor, e nosso primeiro pensamento ao acordar seja de gratidão por mais um dia sob Teu cuidado. Senhor Jesus, selamos esta oração da noite em Teu nome precioso e poderoso, o nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Declaramos que Tu ouviste nosso clamor, conforme prometeste em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que Tu responderás conforme Tua fidelidade, que Tu anunciarás coisas grandes e ocultas, conforme Tua generosidade. Entregamos em Tuas mãos todo o cuidado, toda a ansiedade, toda a preocupação, sabendo que Tu cuidas de nós com amor de Pai. Descansamos agora em Tua paz, que excede todo entendimento.
em tua proteção que nos guarda como a menina dos olhos, em tua provisão que supre todas as nossas necessidades segundo tuas riquezas em glória. Que tua presença nos acompanhe durante o sono, que teus anjos acampem ao nosso redor, que teu Espírito Santo continue intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai de amor infinito, chegamos ao final desta oração vespertina, com corações transbordantes de gratidão por tua bondade demonstrada ao longo deste dia. Agradecemos por cada momento em que estiveste presente, mesmo quando não percebemos tua proximidade, por cada vez que nos guardaste de perigos visíveis e invisíveis, por cada provisão que fizeste chegar exatamente quando precisávamos. Gratidão por tua paciência com nossas falhas, por tua misericórdia que se renova a cada manhã, por tua graça que nos sustenta em cada momento. Obrigado por nunca nos abandonar, mesmo quando todos nos deixaram, por sempre escutar nossas orações, mesmo quando parecem confusas ou repetitivas, por tua presença constante que nos acompanha nos momentos silenciosos da noite e nunca nos desampara. Agradecemos pela oportunidade sagrada de terminar este dia em comunhão contigo, reconhecendo tua proteção que nos guardou desde o amanhecer, tua graça que cobriu nossas imperfeições e o descanso que tu concedes enquanto entregamos tudo em tuas mãos capazes. Que esta oração da noite tenha conduzido nosso coração à paz verdadeira, permitindo que entreguemos todas as preocupações a ti e descansemos com confiança plena, certos de que tu continuas agindo em nosso favor enquanto dormimos, preparando o caminho para o amanhã, guardando aqueles que amamos e cumprindo teus propósitos eternos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração e trouxe paz para sua alma nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de conforto e esperança, alguém que está buscando ouvir a voz de Deus em meio às dificuldades. Escreva Amém nos comentários como expressão de sua fé e como declaração de que você crê nas promessas de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que Deus responde quando clamamos e revela coisas grandes e ocultas. Inscreva-se em nosso canal para receber mais orações poderosas e mensagens que fortalecerão sua caminhada espiritual, que trarão ânimo nos dias difíceis e direção nos momentos de decisão. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma oração da noite que publicarmos. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida nesta noite e sempre. Que você tenha uma noite de paz profunda, proteção divina e descanso reparador sob o cuidado amoroso de Deus. Que você durma sabendo que o Deus do universo está velando por você, que seus anjos estão acampados ao seu redor e que amanhã será um novo dia cheio de misericórdias frescas e oportunidades renovadas. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente.